Amilcar de Castro dizia que acreditava na obra que não deixava resto. Isso para mim me parece muito significativo da linha de pensamento dele na criação de suas obras. Há uma produção de Amilcar que difere um pouco desse princípio do corte e dobra. Ela é feita com uma chapa muito mais grossa, de cerca de 30 centímetros de espessura, e aí essa sensação de movimento que a dobra dá na escultura e de leveza se transforma um pouco. Essas formas parecem um pouco menires, mas mesmo assim elas dão ideia de movimento, porque há certos cortes e certos deslocamentos que nos fazem pensar em algo que está em deslocamento. É o olho do olhador que efetivamente faz esse movimento. Agora, eu acho que uma coisa que é interessante da gente pensar é que Amilcar tinha uma certa definição dos tamanhos. Então, as esculturas com 4,80 metros, basicamente, depois as de 2,40, depois as de 1,20 e depois as menores, de 40, 50 centímetros. Essas peças podem ter uma mesma formatação em tamanhos diferentes. Muitas delas permitem que o visitante atravesse a obra, que esteja dentro da obra. Essa é uma ideia que realmente ele cultivava nas suas dobras, né? Tanto que existem os portais. Esses portais convidam mesmo a essa passagem. Ainda dentro do jardim, temos duas esculturas que fazem como que uma passagem entre essas, que são feitas de corte e dobra, que parecem pousadas muito levemente sobre a terra, e as outras, que são esses menires, há dois cubos que são ocos por dentro e que são montados. É muito interessante que a gente vê numa grande dimensão alguma coisa que parece um jogo de montar. Elas realmente vêm de algumas experiências com madeira, com braúna que Amilcar fazia. E aqui elas estão montadas como se fossem montadas por um ser enorme. Como se fosse um jogo de montagem como as crianças fazem. Isso dá a elas também essa característica dúbia. Embora esteja ali o aço, a oxidação, elas têm essa ideia de jogo que lhes dão certa leveza. Eu comecei a trabalhar com Márcio Teixeira e com Dayana Dias há uns 6 anos atrás, quando nós visitamos Dom Silvério, a cidade natal de Márcio Teixeira, que é o maior colecionador particular de Amilcar de Castro. Ali acontecia uma coisa absolutamente surpreendente. Márcio tinha distribuído pela cidade as obras de Amilcar de Castro e transformado, de certa forma, Dom Silvério em um museu a céu aberto, um museu em uma cidade de matriz barroca, de um artista modernista neoconcreto. Márcio tinha, alguns anos antes, feito uma visita à sua cidade natal, junto com Amilcar de Castro e um arquiteto amigo de ambos, para pensar um museu Amilcar de Castro naquela cidade pequena. Então ele dizia: as pessoas, para verem os bons Amilcar, terão que vir a Dom Silvério. De uma certa forma, tinha essa ideia de ter que se deslocar do centro para ver um artista que é central. Mas nesse momento, Márcio já tinha essa ideia de que a sua coleção tinha que ser vista, tinha que ser publicizada num nível mais abrangente. E com isso começamos a trabalhar. Com o projeto já praticamente pronto, nós tivemos a surpresa da pandemia e isso tudo se interrompeu. Quando voltamos a trabalhar, aí já estávamos em conversa com o Centro Cultural Banco do Brasil para trazer para cá, e com essa possibilidade de um espaço
grande realmente, que merecesse a obra de Amilcar. E começamos a desenhar os caminhos, pensar como distribuiríamos as esculturas no espaço. E aí a gente teve uma outra surpresa, que foi a morte do Márcio Teixeira. E nós então continuamos a trabalhar também para homenageá-lo, esse homem que teve a sensibilidade de reunir tão significativa coleção de um único artista. Isso é muito importante para a cultura. O Centro Cultural Banco do Brasil tem no momento espalhado pelo seu terreno, pelos seus jardins, 60 obras de Amilcar de Castro. Concentradas aqui no espaço, nós temos cerca de 30 obras. E para facilitar isso, nós colocamos uma série de totens que lançam algumas questões para desafiar as pessoas a verem essas relações entre as obras. Então, a distribuição teve esse cuidado de respeitar certos desejos do artista e, por outro lado, apresentar as obras de uma forma que o público pudesse se aproximar do pensamento do artista, né? Amilcar falava muito de intuição, de improviso, mas em última instância seu trabalho tem uma dose alta de intuição e de improviso dentro de um pensamento lógico muito definido. E isso é muito importante se ver. Visitar o jardim do Amilcar de Castro nos dá essa clara impressão, nos apresenta o pensamento do artista, e isso é das coisas mais importantes que se pode fazer para se aproximar das obras de um artista.